Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Estamos nesse início de ano com esse momento de reflexão. Um momento tão gostoso para a gente, nesse momento de calmaria, já desligando das coisas que durante o dia aconteceram, sejam elas boas, sejam elas más, sejam elas satisfatórias, sejam elas não satisfatórias. Nós queremos dizer que em tudo nós damos graça, porque o Senhor continua sendo nosso Pai, nosso Deus amoroso, aquele que tudo sabe, que tudo faz e aquilo que tudo continuará fazendo. Por isso, eu agradeço primeiramente a Deus e também a você por adentrar a tua casa, por poder trazer esta palavra que vai trazer dentro do aspecto de todo o assunto aqui relatado algumas mudanças que precisamos para dar continuidade à nossa vida. E eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, que você compartilhasse com outras pessoas, porque esse momento de reflexão nasceu no meu coração quando eu me vi impossibilitada de fazer algumas coisas. Quando assaltaram a nossa igreja 2 vezes, quando eu tive o Covid há 1 ano atrás, nesta época, mais praticamente dia 7, eu fui acometida do Covid, passei 3 meses entre situações muito difíceis, a imunidade muito baixa, e tudo que eu pedia para o Senhor era que me desse a condição, depois de tantos fatores que me decepcionou, pessoas que me abandonaram, pessoas que deixaram de dar continuidade, sabe, aquilo que um dia Deus me chamou e te chamou. Daí você pode estar perguntando, para quê, pastora? Para fazer isso que eu estou fazendo aqui. Se todos nós tivéssemos a coragem, a vontade de fazer a diferença na vida do seu vizinho, do seu amigo, do seu ente querido, nós teríamos uma terra totalmente curada, totalmente sarada. E eu falava com o Senhor há 1 ano atrás, me dá, Senhor, traz para mim, Pai, esta oportunidade de eu estar trabalhando ainda e que a saúde me seja devolvida para que eu possa falar do teu reino, mostrar o teu reino, viver o teu reino, proclamar a tua glória e dizer que tudo aquilo que nós falamos é o que nós somos. É a palavra que eu vou dizer agora. Tudo que você fala dentro desse campo magnético que Deus fez é o que você é. Se você pudesse agora perguntar ao teu amigo o que ele pensa realmente de você, o que ele acha a teu respeito, você estaria pronto para ouvir o que o teu amigo, teu esposo, teu namorado, teus parentes, teu colega de trabalho, sabe o que é isso? É a coragem de enfrentarmos aquilo que realmente nós somos. E quando eu tive essa conversa com Deus, Ele me deu essa chance. Ele me deu novamente essa oportunidade de eu levar a palavra para aqueles que ainda não entenderam que ela está praticamente acessível a cada um de nós. Daí você pode estar falando assim, pastora, mas eu não tenho a capacidade de fala, eu não tenho a condição de estar falando a palavra do Senhor, eu não tenho chamado, eu não tenho a condição de estar falando o que Deus quer que eu fale, mas você pode testificar daquilo que você é, daquilo que você representa, daquilo que você
tenho conseguido dentro da tua trajetória humana. E eu vou te provar dentro da palavra, daqui a alguns instantes, o que eu estou me referindo. E todos nós seríamos agraciados. Então, quando nós olhamos para o chamado de Deus, ele falou assim: a todos eu chamei. Eu não estou chamando os capacitados, eu os capacito, mas eu chamei a todos. Então se sinta nesta noite convocado, se sinta dentro deste chamado. Por menos que você fale, por menos que você saiba, Deus te exaltará dentro da grandeza dele. Porque tudo que ele quer é que falemos das obras maravilhosas que ele tem feito no decorrer da minha vida e da tua vida. Uma noite chuvosa, nós estamos aqui dentro do escritório meu que fica próximo à rua. Uma noite chuvosa, um dia chuvoso. As notícias não muito agradáveis. Nós estamos vendo a situação em que nós chegamos, porque muitos estão sendo desafiados. E uma das coisas que mais mexe ao meu coração particularmente é quando mexem com a palavra de Deus. Quando querem trazer o descrédito para que a palavra de Deus seja tratada como nada, como qualquer coisa. E eu venho como profeta nesta noite te lançar, sabe, esse convite. Você é muito para Deus. Eu represento muito para Deus. Porque Ele me deu, novamente, a vida. E dentro da vida, o dom de trazer aquilo que é bom, perfeito e agradável para você nesta noite. E a palavra que hoje eu trago falou muito ao meu coração primeiramente. Porque nós que conhecemos essa história, que passou aí numa série muito solicitada, muito visualizada, eu quero falar da perseguição de Israel, quando Moisés confrontou o povo e disse para o povo que eles iriam sair do Egito. E é uma história que, quando nós olhamos para Jeremias 29, que ele disse assim, que não era para eles ficarem mortos, mas que eles vivessem, que eles casassem, que eles plantassem, construíssem cidade, edificassem e vivesse, porque haveria um tempo para que tudo isso precisasse acontecer, mas que o Senhor os retornaria aos seus devidos lugares. Você pode estar te perguntando, mas o que tenho eu com isso, pastora? E eu quero nesta noite te dizer, tudo. Porque muitas vezes você foi tirado de alguma causa, de algum lugar, de alguma família, de algum emprego, de algum casamento, de algum relacionamento, de qualquer coisa que você se pergunta, não se perdoa, não se admite e traz esse peso com você e joga no alforje, como eu falo, nas costas, para que venha te prejudicar, a você conviver, a viver e a realizar aquilo que te foi confiado, seja família, emprego, seja empresa. E quando Moisés chegou para aquele povo sofrido, no qual nós sabemos que os egípcios usavam de todo tipo de escravidão, principalmente dos sentimentos dele, eles disseram assim para Moisés, no capítulo 14, versículo 12, não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos ir para que sirvamos os egípcios? Ponto de interrogação. Isso daqui, essa resposta foi dada quando eles estavam quase para receber a vitória. Mas eu quero te dizer algo nesta noite. Toda vitória tem um preço. Toda vitória tem um processo. Mas sabe, nós, meros mortais, insaciáveis, queremos ficar no conforto do nosso sofá, sabe? Assistindo Netflix, tomando um suquinho geladinho, um mamãozinho com açúcar
e falarmos: ah, Senhor, aonde está a minha bênção? Eu quero te relatar nesta noite que todo processo tem sacrifício. Toda peregrinação tem um alto escalão para você vencer. Nós não chegamos até aqui porque nós somos bonzinhos, porque nós somos merecedores. Nós chegamos aqui porque determinamos que aquilo que Deus prometeu para nós conseguiríamos, mas é na nossa vontade. Porque tudo que Deus tinha que fazer, Ele já fez, está tudo pronto. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, eu sempre cito isso: venha a nós o teu reino. O reino dele já está aqui. Mas o que você está fazendo com ele? O reino dele é para ser propagado, é para ser divulgado, pronunciado, convivido. Mas nós fazemos o quê? Reclamões, meros reclamões, murmuradores. E a palavra fala que 5 coisas ele abomina e uma ele condena: murmuração. E tudo que nós fazemos é falar demais, é murmurar demais, é trazer para nossa mesa pratos que não deveria nem ter sido citados. Porque se eu cheguei até aqui contando para vocês o que eu passei e que eu achei que eu morreria, eu vou te dizer, vários testemunhos eu tenho. Eu tenho que dar graças, porque se o Senhor me confiou mais esse espaço de tempo, 2023 rompeu na minha vida, eu tenho que propagar aquilo que o Senhor tem feito para mim, como um finco na minha vida, como uma bandeira que eu levanto para dizer que aquele que o Senhor levanta jamais será derrotado. O inferno pode até tentar, o inferno pode até preparar, o inferno pode vir, porque os inimigos são aqueles que vêm na hora em que você vai dar a cartada final, ele vem para te impedir. Por isso que eu sempre digo, mesmo nas palavras de sabedoria, eu sempre falo: aquilo que não te aumenta, te impede. Aquilo que não te ajuda, te prejudica, deixe para trás. E quando eles responderam isso para Moisés, eles estavam ao passo de abrir o Mar Vermelho. E eles confrontaram Moisés, porque eles queriam saber como seria. Então nós entramos naquela condição: como será? E a palavra fala: descansa no Senhor. Nós temos que agir. A ação faz parte. Toda ação traz uma reação. Nós temos que agir. Nós temos que acreditar. Se seguirão para os que creem. Os que não creem ficarão para trás. Os que não acreditam não vão te ajudar em nada. É pelo contrário, vão impedir que você faça. E aqui eles disseram isso. Por que você está agora nos perguntando? Nós não te dissemos? Nos deixe aqui. Isso na hora de sair. E sabe qual foi a palavra de Deus para esse povo? Que nem pedacinho de unha ficasse lá. Porque o Senhor do exército, o Senhor dos senhores, levaria eles em segurança. E muitas vezes nós ouvimos tantas profetadas, né? Porque hoje o mundo gosta. É tantas profetadas, é tantas pessoas falando, altos e baixos. Mas eu estou falando palavra de Deus. Palavra dita dentro de um livro maravilhoso que traz para você a essência da vida. Essa é a essência de uma vida que quer continuar progredindo. Ah, mas o que eu faço com as minhas lutas? Vençam. O que eu faço com os meus inimigos? Ore. O que eu faço com a minha vitória? Prossiga. E eles disseram aqui para Moisés, olha o que eles respondem na parte B do mesmo versículo. Pois era melhor que nos fora servir os egípcios, do que morrermos aqui. Quantas vezes você chegou para algum parente, amigo, mediante uma situação perrenha aí, qualquer coisa? Ai, porque quando eu não servia a Deus, a minha vida era melhor.
Quantas vezes você disse, porque quando eu não ia na igreja, porque esse pastor fica pedindo que a gente tem que orar, que a gente tem que vir, que tem que congregar, que... Gente, nós estamos nos comparando a esse povo que disse para Moisés, por que você não nos deixou lá? Sabe o que eles estavam dizendo para Deus? Nós achamos que o melhor era nós ter ficado lá. Porque no percurso dessa caminhada, eles lembravam dos alhos poró, eles lembravam das especiarias, mas eles eram escravos. E quantas vezes nós, escravos do pecado, trazemos para nossa mesa, uma mesa em que o Senhor quer que seja plena, sabe o que é plena? Totalmente. E nós ficamos relatando para Deus, sabe Deus? Porque lá em 1900 e tanto, eu era assim. Mas você tinha essa convicção do que você era? Aqui Deus está trazendo para nós a convicção do que nós representamos. Para Ele. Porque tudo nessa vida é passageiro. Eu falava esses dias, num dos vídeos, ou de um áudio, que nós não passamos de uma nuvem. Nós somos como um sopro. E aonde você vai levar aquilo que tem te impedido de você caminhar? É nesse sopro. Para onde você vai levar? Um sopro é o quê? Foi. Um abrir e fechar de olhos, como fala a palavra. E aqui, quando eles disseram para Moisés assim, do que morrermos no deserto, e olha, eles foram tão desafiadores, que eles disseram lá no 11, será que por não haver sepulcro no Egito, do que você nos tirou, para que possamos morrer aqui nesse deserto? O Deus Todo-Poderoso, que fez esse povo atravessar o deserto, que colocava, olha, uma coluna de fogo para aquecê-los. Você imagina? Hoje a tecnologia pode até levantar uma coluna de fogo dentro da tecnologia, mas naquela época, aquela coluna era levantada por Deus, aonde aquele roda-moinho aquecia todo o campo do povo dele, para eles não passarem, porque você sabe que no deserto os graus chegam a ser até negativos. E durante a noite, eu estou falando de 3 milhões de pessoas. À noite, ele levantava, ele trazia uma nuvem para cobrir quem? O Zezinha, a Mariazinha? Não, todos, inclusive os animais. Aonde o Senhor fez sair água da rocha, aonde cordonizes vieram dos céus, porque eles queriam carne. Os insaciáveis queriam carne, como nós muitas vezes. Nós temos o pão, nós temos o leite, nós temos tudo, mas muitas vezes é pouco. E eu sempre falo, nós temos mais do que precisamos. E aqui eles estavam desafiando aquele líder que foi levantado por Deus. Por isso eu te digo, nós somos o que falamos. E se você fala que você é um abençoado, abençoado você será. Então mude a tua conjectura de tudo aquilo que você tem vivido, de quem passou pelo teu caminho, quem atrasou tua caminhada. Arranca e se libere. E olha o que Moisés respondeu. Glória a Deus. Moisés, versículo 13, capítulo 14, versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do que o Senhor hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca, olha só que palavra pesada, nunca mais os tornareis a ver. Moisés só tinha uma certeza, que quando ele levantasse aquele cajado, que foi ordem de Deus, aquele mar ia abrir. E assim foi. E ele estava alertando, aquietai-vos. E eu venho nesta noite te dizer, aquietai. Tudo que nós estamos vendo, rumores de guerra e tantas coisas que está acontecendo,
uma liderança que desafia Deus, uma liderança que coloca Deus embaixo dos seus pés. E a palavra hoje fala comigo e fala com você. Mediante toda essa situação, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor vos fará. Mas será para aquele que acredita, para aquele que crê. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então preste atenção no que você tem falado, nas palavras torpes, que o Senhor Ele não admite. Ele fala na sua palavra, aqueles facciosos, lascívios, de palavras torpes, esses eu vou retirar. Sabe por quê? Porque o que Ele tem para você é maravilhoso, o que Ele tem para mim é maravilhoso. Quando eu estava na minha cama e eu senti aquela febre, aquela fraqueza, onde pessoas amadas minhas, meus filhos, pessoas não entravam em casa, porque eu tive que ficar naquela quarentena que era rígida. E eu olhava para os meus animaizinhos, que eu tenho 3 cachorrinhas de rua, que eu cuido. E eu falava, Senhor, será hoje minha última noite? E a certeza que eu tinha é que o Espírito pairava ali. E que a força que eu sentia me dava coragem de vencer aquela situação. E eu quero trazer aquela situação que eu atravessei há um ano atrás, praticamente, para você, resgatando esta palavra aqui. Uma palavra de reflexão para você analisar. Aquietai-vos e vede o livramento que hoje o Senhor está te dando. Porque nunca mais vocês tornará a ver esses egípcios. Aqueles egípcios, que aquele povo de Deus que guardou durante todo esse tempo, 40 anos, por desobediência, porque o percurso em linha reta é comprovado que daria 12 dias de viagem, a pé. Mas quando nós fazemos coisas, no nosso bração, na nossa vontade, na nossa fala, eu quero que tudo se vire no avesso, que eu não estou nem aí, você atrasa o teu caminho e você começa a andar em círculos. E Deus nessa noite está dizendo, eu tenho um livramento para a tua vida. Eu tenho um livramento para você. Eu tenho uma condição melhor de toda essa situação que você está atravessando. Mas para isso você precisa crer. Você precisa acreditar. Deixando as coisas que para trás ficaram. E alcançando as novas que eu colocarei. Porque eu tenho te chamado como filho. E para encerrar esta palavra, que nós somos o que falamos. No capítulo 14, versículo 14, eu encerro essa live em chave de ouro. O Senhor, Moisés falando, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Sabe, eu vou contar um segredo agora para você deste povo e que sirva de lição para você e para mim. As dificuldades, ao enfrentarem as dificuldades na época que eles estavam como escravos, eles se esqueciam rapidamente da opressão que estavam vivendo. Então, quando você tem dificuldade no relacionamento, dificuldade em vencer, dificuldade em crescer, dificuldade em ter esperança, em acrescentar, você se esquece de toda a opressão que você está vivendo. E muitas vezes você está sentindo opressão por um chefe, por um ente querido, por um relacionamento abusivo e tantas outras coisas mais. Então você esquece, porque as dificuldades são tantas que você esquece o que você está passando e você fala, pelo sim, pelo não, vou continuar sofrendo. E Deus está dizendo, não. Eles haviam se esquecido que Deus tinha prometido para eles o melhor. E Deus fez o melhor. E aqui, em Romanos 6, 22,
6, 22 e 23 diz assim, Paulo falando, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus. Você entendeu a palavra? Quando Moisés levantou, por ordem de Deus, o mar se abriu e eles passaram a seco. E quando atravessaram lá, que conseguiram chegar lá, o último, os egípcios morreram todos, porque o mar se fechou. O Senhor está dizendo nesta noite, essa situação vai mudar, porque eu vou abrir esse mar. Eu vou fazer você passar. Mas quando você passar e estiver lá do outro lado, lembre-se de algo. Lembra de onde você estava. Lembra que eu te tirei. Aqui, eu estou dando uma ordem, aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor que te guardo, como me guardou e quer te guardar. E ele fala, e quem peleja por vós sou eu, o grande Amashia, o grande Senhor de guerra, aquele que nunca perdeu e não se deixa escarnecer. De Deus não se zomba. A vitória é nossa. A vitória é tua, a vitória é minha. Os processos continuarão. As dificuldades chegarão, cada dia de uma forma. Os inimigos, os invejosos, aqueles que falam mal de você, existirão sempre. Você pode mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país. Eles sempre estarão à tua volta. Sabe por quê? Porque você tem a luz que brilha. Você tem o chamado. Você é especial, como esse povo aqui. Acredite. Mude a tua história. Mude o decorrer dos teus dias. Seja mais agradecido. Você será próspero. Se te vier uma situação que você não consegue vencer, apresenta ao Senhor, entrega para Ele, em sacrifício. Ore em secreto com Ele no teu quarto. Fale com Ele tudo que você precisa falar. Ter um amigo verdadeiro. Dar a ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardar, te livrar e trazer aquilo que é perfeito, bom, perfeito e agradável. Eu tenho certeza que tudo aquilo que foi dito aqui hoje servirá para você, porque nós somos o que falamos. Que você possa melhorar toda a tua fala. E com essa fala, você curará teu corpo. O sorriso trará cura, porque o sorriso que formoseia o rosto traz cura para os ossos, traz alegria para cada pessoa. E você verá que por mais difícil que as coisas se sigam e se seguem, você terá dentro de você uma força interior que dinheiro não pode comprar, posição não levará você a ter isso. Mas de uma coisa você pode ter certeza, Deus te coloca, olha, na palma da mão dele e te diz, vem filho, eu sou contigo. Não te deixe, não te abandone. Acredite, Ele é por mim, Ele é por você. Por isso, que você possa crer nesta noite. Eu estarei orando agora. E eu gostaria que você compartilhasse essa live. Que você mandasse para um amigo, para aquele que muitas vezes não tem mais solução. Para aquele que acha que desistir é tudo. Não. Desistir não. Avançar sempre. E acreditar que o processo faz parte. Eu vou orar agora te apresentando, te agradecendo por esse 4º dia de janeiro. E o que tiver que vir, que o Senhor nos dê graça, sabedoria, para que possamos vencer o dia mau. Senhor, eu entrego cada vida, Senhor, aonde este vídeo vai passar. As casas que adentrarem, as vidas por onde passarem. Que o Senhor liberte, que o Senhor traga, Senhor, condições para que eles entendam
que não está perdido não. O Senhor adentra essa causa para fazer ressaltar toda essa situação, para que essas pessoas possam entender que o Senhor é Deus, Pai de todos, o Senhor desta nação, da minha vida, da vida de cada pessoa que está comigo aqui agora. Por isso eu peço, Senhor, abençoe esses lares, que o Senhor traga cura para os enfermos, para aquele que está com enfermidade no coração, no emocional, no sentimento, aquele que foi traído, que está triste nesse momento. Que o Senhor fale, Pai, e que o Senhor possa mudar a história deles, porque nós sabemos que o melhor está por vir. É o que eu te peço nesta noite, agradecida por tudo, Pai, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma noite maravilhosa e que debaixo desta graça que o Senhor está trazendo para nós hoje, você possa ser muito vitorioso. Creia e acredite, Ele é por você, Ele é por mim. Que você fique nesta paz. Shalom Adonai.